Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui sobre Jó, porque todo mundo fica me perguntando quem que é o diabo em Jó, né, por causa daqueles meus vídeos de Satanás na Bíblia. Então eu vou dar primeiro uma explicada aqui no livro de Jó e a gente vai entender direitinho sobre essa questão de Jó. O livro de Jó em hebraico, Iov, é um dos livros da seleção dos escritos, né, Ketuvim, né, da Bíblia hebraica, ou seja, ele não é nem profético e nem Torá, e o primeiro dos livros poéticos da Bíblia cristã. Então Jó é um livro poético. Você pode ver aqui na sua Bíblia, que é uma tabelazinha periódica da Bíblia. Jó fica junto de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ele não é um livro real, ele é só um livro poético. O livro de Jó é um livro sapiensal, mesmo na Bíblia cristã. Logo, é apenas um livro poético para transmitir uma mensagem, não é real. O livro de Jó é constituído por um prólogo, ou seja, uma introdução, e um epílogo, em prosa e moldurando diálogos e monólogos em verso. É bastante comum entender essa moldura narrativa como sendo o coração original do livro, ampliado posteriormente por diálogos e discursos poéticos. Seções do livro, como os discursos de Elu, um dos amigos dele, e o poema sapiensal, em Jó 28, já foram considerados adições posteriores, mas estudos mais recentes tendem para uma unidade editorial implícita em toda a obra. As seções podem ser divididas da seguinte forma. Primeiro, um prólogo, que tem duas cenas. A primeira é na terra e outros acham que é no céu, mas vocês veem que o capítulo 1 e o 2 eles são praticamente duplicatas. Aqui, ó, eu coloquei em vermelho as partes em comum e em amarelo. Num dia que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. No capítulo 2 você vê o mesmo. Outro dia que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Então veio o Senhor e disse a Satanás, de onde vem? No capítulo seguinte também. Ó. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Aí Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. A mesma resposta do capítulo 2. Aí Deus pergunta, observaste a tu, meu servo Jó? No capítulo 2 também, observaste a tu, meu servo Jó? Então vocês veem que é meramente uma duplicata. Ou seja, é a mesma coisa, esse prólogo de Jó. Por isso que Jó não é uma história real. Se a gente for tomar ao pé da letra do livro de Jó para defender a existência de Satanás, a gente está pegando um livro sábio, poético para isso. Aí tem o monólogo de abertura de Jó, no capítulo 3, visto por alguns estudiosos como uma ponte entre o prólogo e os diálogos, e por outros como o começo dos diálogos. E depois vem 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos. O terceiro ciclo está incompleto, e o esperado discurso de Zofar foi substituído pelo poema sapiensal do capítulo 28. Então é basicamente isso. Depois de vários diálogos, tem os diálogos de Deus, e por fim, o livro de Jó termina com Jó recuperando tudo que ele tinha perdido. Atribuído pela tradição rabínica a Moisés, atualmente concorda-se que o livro foi escrito entre o século 7 ou 4 a.C., ele é bem mais recente, com o século 6 a.C., despontando como a data mais provável por diversas razões. O autor, que é anônimo, ninguém sabe quem é o autor, certamente era um israelita, mesmo ele tendo estabelecido sua história fora de Israel, talvez na Babilônia, no sul de Edom ou no norte da Arábia, e feita alusões a lugares tão distantes quanto a Mesopotâmia e o Egito. Segundo o profeta do século 6 a.C., Ezequiel, Jó era uma pessoa antiga, reconhecida pela sua justiça, e o autor do livro, que não é o mesmo, escolheu este herói lendário para sua parábola, como um arquétipo. Então pode ter tido um Jó real lá na época de Ezequiel, e aí quem escreveu esse livro fez em nome dele, seria um pseudônimo, usando esse Jó como arquétipo. Nós temos antes de Jó o Jó babilônico, que é o texto de Ludilul Bel Nemek, é um poema babilônico, cerca de 1700 anos antes de Cristo, que narra o lamento de um homem que sofre injustamente. O título pode ser traduzido como Louvarei o Senhor da Sabedoria. No poema, Tabut Uturbel, funcionário da cidade de Nippur, grita que foi atingido com várias dores e injustiças, e afirmando seu comportamento justo, pergunta por que os deuses deveriam permitir que ele sofresse assim. Neste poema, trata-se a velha questão de por que coisas más acontecem a pessoas boas, e o poema foi, portanto, ligado ao texto de Jó da Bíblia hebraica do século 7 ou 4 a.C. Aqui está o poema, não vou ler porque ele é muito grande, mas quem quiser eu deixo um link aí no final para vocês lerem todo. Mas é um homem que sofre e fica se queixando com os deuses por que ele, sendo uma pessoa boa, sofre tanto, tá bom? Isso pode ter sido inspirado ou ter sido a base do livro de Jó. O autor pode ter adaptado e colocado aquele Jó de Ezequiel como arquétipo, tá? Tabu Utulbel, como Jó, tinha sido um homem justo. Ele tinha sido também um homem religioso. As virtudes que ele reivindica são semelhantes às de Jó.
Existem sim algumas diferenças, né? O Jó reivindica suas virtudes sociais, enquanto que esse Talmud Tulber refere aos seus atos de adoração e lealdade para com os deuses. Isso é mais uma evidência que esse livro de Jó pode ser uma monoteização de uma obra antiga. Porque enquanto que os antigos, nesse antigo poema, o justo reclama porque ele sempre louvou os deuses, né? Então por que eu estou sofrendo se eu louvei os deuses? O livro de Jó já tem uma visão mais judaica, né? Ele fala, por que eu estou sofrendo se eu sou justo? Então já faz mais sentido. Tabu Utulbel é devastado, como Jó, por uma doença dolorosa. Para ele, como para Jó, a origem desse sofrimento é inexplicável. Ele, como Jó, acusa o seu Deus de injustiça, não entende a dissonância entre a sua má experiência, pela qual ele passa, e a sua moralidade. Alguns acham também que Ló é uma recalchutagem do poema do justo sofredor sumério, que também é anterior a Jó. Em torno de 538 a.C., né, Set, que era o deus egípcio da desordem, da traição e da guerra, dos que viviam ao norte, inspirou que fosse criado Satã, e que Satã fosse introduzido no livro de Jó. A Bíblia adaptou a mantra Tiamat Da, Tiamat Tirá, glorificado seja o nome de Tiamat, aquele dragão sumério antigo, para fabricar a versão onde um homem bom e justo chamado Jó foi submetido às piores crueldades, apenas para que Deus ganhasse o desafio feito por Satã. Em algumas traduções da Emuná Elisha, aquele épico antigo, que é um épico da antiga Babilônia sobre a criação divina, escrito em 7 tábuas de argila, a deusa Tiamat é o oceano das origens, a mãe primordial da humanidade, a criadora de tudo, inclusive dos deuses. E a cognata de diversas deusas, como a deusa Ísis do Egito, a deusa Astarte dos gregos, a deusa Éster dos nórdicos, etc. O livro de Jó foi escrito em torno de 500 a.C., após o cativeiro babilônico, quando o hebraico deixou de ser falado e seria menos antigo do que os Vedas e o Bharat Gita, então ele é mais recente. A lenda de Jó é só uma alegoria e uma recalchutagem do poema do justo sofredor cimério, onde se relata a vida de um religioso sofrido que, mesmo aparentemente abandonado pelos deuses, não perdeu a sua fé e no fim teria sido recompensado. No caso de Jó, Deus permitiu que Satanás ferisse Jó com úlceras malignas que iam desde a planta dos pés até o alto da cabeça, e deixou que os 7 filhos de 3 filhas de Jó fossem mortos. Mas mesmo na ruína, Jó não blasfemou contra Deus, não pecou e nem atribuiu a Deus nenhuma falta. Já que dinheiro algum valeria a vida dos 10 filhos queridos de Jó, que morreram e não ressuscitaram, a versão de que Jó recebeu os bens materiais em dobro e os outros 10 filhos, não passaria de uma tentativa de minimizar as safadezas divinas, né, digamos assim, de um Deus capaz de praticar covardias e maldades contra um farjo, leal e idoso devoto, apesar de ganhar o desafio com Satã, o que torna essa obra até um pouco herética. Por isso que a gente não pode tomar ela como literal. Em 38:13, o livro de Jó menciona as fundações da terra, a extremidade da terra, as bordas da terra e os 4 anjos estacionados nos 4 cantos da terra, retendo os ventos, que inclusive tem no Apocalipse também, né, os 4 anjos. Como as esferas não têm canto, né, a terra é redonda, a expressão os 4 cantos do mundo indicam que a Bíblia acreditava que o planeta Terra seria como uma gigantesca pizza, e não redondo ou um geóide. E quem é o Satã em Jó, afinal? Satã, como nós já vimos aqui em outros vídeos no canal, é apenas um substantivo, que significa adversário, opositor e inimigo. No caso de Jó, ele não é um ser espiritual. Primeiro que Jó não é um livro literal, é só um livro sábio, né? É só um conto, é um poema. E segundo, porque o próprio livro termina dizendo que foi Deus que causou mal para Jó, que nem vocês veem aqui, ó, Jó 42:11. Ó. E o consolaram acerca de todo o mal que Deus lhe havia enviado. Então quem enviou o mal para Jó foi o próprio Deus, que faz parte da concepção monoteísta da Bíblia. No primeiro capítulo é mencionado que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor. E num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus, que é Benai Elohim, eram poderosos. Ou seja, esse termo aqui se aplica a poderosos, reis, governantes, pessoas de poder, etc. Logo, o próprio Jó era um Benai Elohim, era um poderoso, ele era um Elohim que estava ali se apresentando perante Deus. Já o Satã, que vem dentre eles, era um dos poderosos também da época, ou seja, uma pessoa poderosa, ali como Jó, por exemplo. Alguns acham que eram os amigos de Jó, porque eles lhe acusavam, e como o termo Satanás também significa acusador, alguns acham que esse Satã que se apresentou junto era um dos amigos de Jó, que tinha inveja de Jó e estava acusando ele. Como por exemplo aqui em Zacarias, ó.
E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para lhe acusar. Então Satã é um acusador. E aqui nós temos algumas acusações, dos amigos de Jó contra ele. Esse aqui diz assim para ele: as tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas. Quer dizer, ele está dizendo que Jó era um hipócrita, que ele ensinava os outros, mas para ele mesmo não servia. Aqui esse outro fala assim: se teus filhos pecaram contra ele, contra Deus, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então ele está acusando Jó de que os filhos dele pecaram contra Deus. Aqui já esse outro fala para ele: a tua boca te condena e não eu, os teus lábios testificam contra ti. Esse daqui, ele desce além em Jó, até quando poreis fins às palavras? Considerais bens e então falaremos. E aqui por fim ele fala assim: porque sem causa penhoraste a teus irmãos. Ou seja, ele ofereceu aos irmãos dele a penhor, sem causa alguma. E aos nus despojaste as vestes. Então essas aqui são só algumas acusações para ilustrar. Quem quiser ver, pode ver o livro todo, que você vai ver sempre esses diálogos dos amigos de Jó acusando ele de alguma coisa ou outra. Isso faz com que alguns achem que o Satanás ali de Jó é um dos amigos dele, que lhe faziam falsas acusações. Como ele estava acusando, então aquele Satanás ali do começo podia ser algum dos amigos dele, com inveja. Mas as próprias acusações que seus amigos fazem pode ser o Satanás, ou seja, isto é, de Jó. Porque a adversidade que causou a tragédia de Jó, talvez Jó tenha cometido algum pecado, e se apresentou perante Deus com esses pecados. Então talvez o Satanás aqui fosse os pecados de Jó, ou seja, coisas adversas. Que nem naquele caso lá de Pedro, que Pedro se opõe ao que Jesus vai fazer. Aí Jesus se vira para Pedro e fala: aparta-te de mim, Satanás, porque tu me serves de pedra de tropeço. Então essas próprias acusações aqui, esses pecados que estão acusando Jó, pode ser esse o Satanás, ou seja, meramente uma forma abstrata de dizer que Jó pecou. Que nem esse aqui falou aqui, por exemplo, que ele colocou os irmãos dele a penhora, Então ele pode ser que Jó tenha feito isso, e isso seria o Satanás do livro. Tá bom, pessoal? Então não é um ser espiritual aqui no livro, o livro não é real, é só um livro poético, um livro sábio, e pode ser que seja isso mesmo. Aqui, sem causa, sem motivo, penhoraste a teus irmãos, e aos nus despojaste as vestes. Ou seja, então Jó pode ter praticado essa injustiça, e pode ser que seja isso aqui que causou a tragédia de Jó. Tá bom, pessoal? Paz a todos.